Acho que agora tá gravando. Isso. Acho que ele grava tudo, né? Bom, então, galera, essa é a nossa perspectiva, né? Essa é a nossa meta de trabalho. É entender, então, por que que esse jovem, no caso vocês, está entrando hoje no mercado de trabalho e talvez não saiba o que é direitos trabalhistas, ou talvez nem tenha perspectiva, né, do que seja de fato, ou da necessidade que se tenha desse direito trabalhista, né? Do porquê que a gente precisa disso, né? E etc. Então é um pouquinho isso que eu queria trabalhar com vocês aqui. O nosso caminho foi o seguinte: nós começamos lá trabalhando a definição do trabalho, né? O que é o trabalho, passamos para a definição do trabalho nessa concepção moderna, né? Que nós tentamos mostrar para vocês aí a evolução da questão dos modos de produção, né, até chegarmos à Revolução Industrial, ou seja, até chegarmos aí à modernidade, né. O impacto da modernidade ele vai acontecer no final do século XVIII, no final do século XIX, né, e início do século XX, ou durante todo o século XIX, aliás, né, é, ele vai então mostrar para a gente uh, uh, a seguinte questão, né, que é a origem, né, do modo de produção industrial, né? E aí houve, então, a somatória de três perspectivas. É isso que vocês têm que ter claro aí na mente de vocês. Quais são essas três perspectivas que foram somadas e que depois vão resultar em tudo isso, né? Primeiro que é o modo de produção industrial, né? O modo de produção industrial ele tem duas características que são bem básicas, que é o que a produção industrial ela tende a produzir muita coisa, né? Uma produção em massa e produz tudo de uma forma bastante padronizada, ou seja, ela faz muita coisa e faz tudo igual, certo? Isso favorece várias coisas, né? Isso favorece, por exemplo, que a lei da economia, né? E no caso aí a capitalista, que é o segundo item, vai favorecer o que? O consumo. Por quê? Porque a partir do momento que o modo de produção se passa a ser industrial, isso significa que eu vou ter muitos produtos padronizados, e isso vai fazer com que a oferta aumente, e o preço caia. E isso favorece, então, o consumo. Agora, cachorrada latino vai ser. Mas, enfim. Então, a questão é essa, né? Essa produção moderna ela vai trabalhar nesse sentido. Eu tenho um modo de produção industrial inserido dentro de um sistema econômico capitalista que, no fundo, ele vai visar o acúmulo do capital, né? O acúmulo do capital. E aí, sobretudo, eu tenho então o ápice do uso da racionalidade humana para resolver os problemas do ser humano. Por que eu estou dizendo isso? Porque o ser humano passa, então, a usar do conhecimento racional, vamos dizer, do conhecimento científico, para resolver os seus problemas, inclusive do ponto de vista da economia. Então, a partir do século XIX, né, enfim, do século XIX, XX, o ser humano passa a usar também do método científico, do conhecimento racional humano, para melhorar aquilo que ele tem como objetivo dentro do sistema econômico capitalista e dentro do modo de produção industrial, certo? A partir desse sentido, então, vão começar a surgir nuances, né? Ou melhor dizendo, como o texto que eu pedi para vocês lerem, vão começar a surgir novas organizações, né, da divisão do social do trabalho, que vão favorecer, então, primeiro, o sistema econômico capitalista e vão, como que eles vão fazer isso, né? Como é que vai ser esse favorecimento? Ele vai transformar o modo de produção industrial. É a partir daí que surgem, então, essas três organizações do trabalho que eu pedi para que vocês lessem aí no livro, né? Quais são?
surge primeiro, né, com o Frederick Taylor, o Taylorismo, associado ao Taylorismo surge a perspectiva industrial do Henry Ford, né? Junta-se os dois aí, nós temos aí o período Taylor-Fordismo, né, o Ford-Taylorismo, que vai criar, né, no fundo, o que é esse Taylor e Fordismo, né? Isso é muito mais professor de história e tal, mas no fundo, do ponto de vista sociológico, são alterações racionais, científicas no trabalho do chão de fábrica, na indústria, que favorecem a produção industrial, que é produzir muito, padronizado e, portanto, estimular ou favorecer o consumo. E a partir desse consumo, ampliar a acumulação de capital. Então, basicamente, o Fordismo, né, e o Taylorismo representam aí noções científicas, noções racionais de como que eu poderia melhorar o trabalho, né? Então, repare que uma das concepções de Taylor, que hoje ainda é usada na produção industrial, é a ergonomia, né? O que é a ergonomia? A ergonomia é o fato de que, na ideia da produção, da qualidade de produção, o cidadão que está lá trabalhando, né? Ele não pode perder tempo, né? Perder tempo. Então imagine que se, por exemplo, se eu fosse precisar aqui agora de uma caneta, né? Eu tivesse que levantar, ir lá na outra mesa, pegar a caneta, vir aqui, anotar, depois levantar de novo, ir lá, pôr a caneta de novo no lugar, etc. Então, quer dizer, esse tempo ele é muito precioso, né, na produção industrial. Então, o que vai zerar aí esse binômio Taylor-Ford é que, primeiro, o trabalhador ele tem que estar a postos, né? Então, se eu preciso de caneta, a caneta está aqui. Se eu preciso do mouse, o mouse está aqui. Então, e eu vou trabalhar só nesse sistema, né? É por isso que você vai ver que quando você for lá e quando puder voltar, né, ir ao consultório médico, você vai ver que a cadeira da secretária, ela faz o quê? Ela gira, né? Então, uma das condições necessárias para a cadeira ser uma cadeira de secretária é que ela gira, porque a secretária tem que estar, né, atenta a várias coisas, né? Ela vai atender o cliente, ela vai atender o telefone, vai anotar, vai tirar xerox, vai, enfim, vai fazer um monte de coisa, né? O Ford estabelece lá a linha de produção, né? Enfim, esse é um modelo que vai ficar muito famoso, que vai investir e vão se investir muito, né, nesse modelo de produção industrial. Mas nós temos, como vocês devem ter lido aí no livro, no texto que eu pedi para vocês, né, nós temos um outro modelo, né, uma outra organização que é o toyotismo, né? O toyotismo também tem características que são a implantação da racionalidade científica no modo de produção industrial para favorecer justamente essa produção. Quer dizer, eu torno a produção uma coisa melhor, né? Eu torno a produção uma coisa mais produtiva, né? Vamos dizer assim. Ah, mas qual que é a diferença, então, do modelo toyotismo para o modelo taylorista? Bom, são várias as diferenças, né? Na perspectiva histórica aí, vocês podem analisar bastante aí, vários vídeos, vários textos aí que vocês podem encontrar na internet. Até mesmo acho que na aula de história, quando vocês forem trabalhar a Revolução Industrial, vocês vão ver fortemente isso, se já não viram, né? Então aqui a gente vai pegar um ponto, né, que diferencia o modelo taylorista, fordista, para o modelo toyotista, que é o ponto que vai conduzir a nossa reflexão aí sobre a precarização e a flexibilização do trabalho, tá certo? Então é uma reflexão. Então nós estamos falando aqui de uma forma bem enxuta para que a gente possa chegar a essa reflexão, né? Qual que é então esse ponto que diferencia o Taylorismo, Fordismo do Toyotismo, né? É sempre bom lembrar então a seguinte questão: no modelo Ford-Taylor, o que que acontece? Primeiro, o trabalhador, né, o chão de fábrica, ele não precisava ser qualificado,
né? Por que ele não precisava ser qualificado? Bom, porque ele era visto como uma máquina realmente, né? Ele era visto como uma coisa que deveria, dentro da linha de produção, repetir uma tarefa exaustivamente. Então é daí que vem lá aquela tirinha do Frank e do Ernest, lembra que nós já trabalhamos, que ele fala, sabe o que eu vou fazer depois que eu me aposentar? Né? Eu vou, no final da linha de produção, ver o que eu fiz durante 30 anos, né? Então, no modelo Ford Taylor, o trabalhador não precisa de qualificação, porque ele é uma espécie de máquina, ele é uma coisa que tende a fazer um trabalho repetitivo, né? Ele só tem uma função, né? Se vocês bem lembrarem, já devem estar, enfim, enjoado de ver aquele vídeo do Charles Chaplin, né? Chama Tempos Modernos, né? Você vai ver lá que ele fica a todo momento lá martelando o esquema, enfim, representa a propriedade aí do modelo Ford Taylorista. E no modelo toyotista, né, da Toyota, esse modelo, essa ação do trabalhador chão de fábrica, ela vai mudar? Vai. É sempre bom a gente lembrar o que? O lema da família, entre aspas, né? Da família Toyota, né? Do modelo Toyota, né? Existe um aprofundamento muito maior sobre isso, tá, gente? Mas a gente está vendo de forma superficial. Qual que era o lema, né, dessa produção Toyota, né? Era proteja a empresa para proteger sua vida, né? Nossa, proteja a empresa para proteger sua vida. O que que isso quer dizer? Como que esse lema, né, pode, o que isso quer exemplificar? No modelo toyotista, embora o trabalhador ainda seja entendido como uma coisa, ele é incentivado a fazer parte do processo produtivo, né? Repare que eu não estou dizendo que ele vai fazer parte da divisão da riqueza produzida. Não. Ele vai fazer parte do processo produtivo. Então, essa ideia de que, olha, proteja a empresa para que você possa proteger a sua vida, é esse escambo, né, do entendimento da vida do ser humano, de que essa mudança, da vida do ser humano, que é a extensão, né? Antigamente, no modelo Ford Taylorista, batia o sinal da fábrica, o cara entrava na fábrica e ficava lá 8, 10 horas fazendo o mesmo trabalho repetitivo. Mas batia o sinal da fábrica, ele saía da fábrica e ele ia embora. Então ele tinha dentro da fábrica um ambiente público, que é o ambiente de trabalho, onde ele era considerado uma coisa, um trabalhador, mas depois que o sinal da fábrica batia, que ele ia para fora, ele era considerado uma outra pessoa, né? Ele era considerado, inclusive, um consumidor, né? Então, existia uma diferença, né? Um muro bastante visível, né? Em relação à vida privada do trabalhador com a vida pública. Esse lema do toyotismo, ele vai mudar isso, né? Ele vai mudar isso, ele vai fazer com que o trabalhador se confunda na sua realidade, né? Ou seja, ele se confunda no sentido de que eu não tenho mais limites entre o meu trabalho e a minha vida, né? Enfim, muita gente vai achar que isso é bom, muita gente vai achar que isso é ruim, e aí, então, diferentemente do modelo Ford Taylor, o modelo toyotista ele vai oferecer qualificação para o sujeito, né? Então, quer dizer, ele vai qualificar o trabalhador. Ah, mas ele vai qualificar o trabalhador? Nossa, então que beleza, né? Ele vai qualificar o trabalhador. Mas essa qualificação é uma qualificação que ela vem de uma forma ruim, porque o que que acontece? Enquanto no modelo Ford Taylor o cidadão ele faz um único trabalho repetitivo, duradouro, etc., no modelo toyotista, o cidadão, né, o trabalhador, ele é obrigado a saber fazer várias coisas.
né, a saber fazer várias coisas. Não quer dizer que essas coisas não sejam repetitivas, mas a questão é assim, vamos pegar, por exemplo, a questão realmente da Toyota, né, que é a fábrica. Então ela fabrica lá um modelo de carro, certo? Então tá lá fabricando esse modelo de carro. Então o trabalhador tá lá numa espécie de trabalho. E aí a empresa percebe que esse modelo de carro está com baixa aceitação no mercado. Então, não adianta ela querer produzir mais desse modelo, ela tem que produzir do outro que está tendo melhor aceitação no mercado. Então, ela não vai abrir uma nova fábrica para produzir o outro modelo. O que, que ela vai fazer? Ela vai transformar aquela fábrica que fazia o modelo A para fazer o modelo B. E o trabalhador que estava lá fazendo o modelo A, ele tem que saber lidar com a produção do modelo B também, certo? Então é nessa qualificação que o toyotismo vai investir. O cidadão ele já não faz um trabalho único, né? O trabalho ele ganha uma ideia de trabalho coletivo, ou seja, todo mundo vai produzir tudo, porque na hora que a gente precisar trocar de modelo de produção, trocar o que vai ser produzido, isso fica bem mais fácil, né? Agora, então, a conclusão disso aí é que a produção, né, a produção da fábrica, ela é feita mediante a demanda econômica. Então, se eu estou produzindo o A, os trabalhadores estão lá trabalhando para produzir o A. Depois, a empresa percebe que a aceitação, a demanda do mercado não é mais pelo A, é pelo B. Então, ele transforma o mesmo local de produção em produção de B, até que a demanda daquele produto B seja também saturada e ele tenha que voltar para o A ou ir para o C, seja lá o que for. Acontece que isso acaba sendo extremamente, no início, né? Isso acaba sendo uma revolução, né? A produção por demanda. Se você for pegar muitas empresas ainda hoje, né? No Brasil, talvez a gente veja um pouco menos isso, mas muitas empresas, grandes corporações, o que que acontece? Elas não produzem aquilo que elas não venderam. Então, produz, como por exemplo, a usina aqui em Iracemápolis, né? Só faz o açúcar que ela já vendeu, né? Só faz do etanol que ela já vendeu, certo? Eles trabalham por demanda, né? Enfim, só que isso acaba, no fundo, ficando muito caro para quem produz, né? Ficando muito caro para o dono da empresa. Porque a todo momento ele tem que ter eh, esse trabalhador qualificado em fazer diversas coisas, né? Esse trabalhador qualificado em fazer, em trabalhar em diferentes formas, certo? E aí então surge uma nova perspectiva, né? Qual que é a perspectiva? Pensa-se da seguinte forma: e se, quando eu tivesse lá produzindo o A, eu tivesse lá um tipo de funcionário que, quando eu fosse produzir B, eu não usasse o mesmo funcionário, eu usasse outro funcionário, contratado de uma outra forma. Então, quer dizer, eu diminuo o meu vínculo, né, empregatício com aqueles funcionários que trabalham no tipo A para poder também criar vínculos com os funcionários que trabalham no tipo B, certo? Só que isso ocorre que a relação trabalhista, né, a relação dos direitos de trabalho, ela não permite, né? Porque quando você é contratado por uma empresa, o que que acontece? Essa empresa ela é responsável por você, né? Ela é responsável porque você está dando ali a sua vida para ela, né? Você está dando o seu tempo. É uma troca, né? E ela te dá parte do capital por isso. E então existem direitos trabalhistas que protegem essa relação. Um dos direitos trabalhistas é o que a gente vulgarmente conhece como carteira assinada. E aí, se eu tivesse lá a carteira assinada do trabalhador lá fazendo o A, mas agora eu preciso fazer o B,
e eu vou ter que qualificar esse trabalhador, é muito mais barato eu ter outro trabalhador, né? E aí, nesse sentido, então, eu preciso fazer o primeiro ponto dessa nossa reflexão, que é o quê? A flexibilização do trabalho, né? O que, que é a flexibilização do trabalho? É essa perspectiva. Vou dar um exemplo bastante simples para vocês. Imagine que você seja dono de uma lanchonete da Subway, isso fora dos tempos da pandemia, né? Mas vamos pensar a seguinte questão. Repare que a lanchonete da Subway, ou sei lá, uma pizzaria, né? Uma pizzaria aí da Pizza Hut aí, né? Você é dono da Pizza Hut. Que dias das semanas que você acha que tem mais movimento, né, numa pizzaria? É, por exemplo, numa terça-feira? Terça-feira à noite, todo mundo quer comer pizza? Óbvio que não, né? O movimento maior de consumo daquele produto, né, da pizza, com certeza ele está focalizado ali entre sexta e sábado à noite, né? Então, o movimento maior da pizzaria é sexta à noite, sábado à noite, certo? Agora imagine então que para atender a demanda da sua pizzaria de sexta à noite, de sábado à noite, você precisa de 20 funcionários para atender a demanda, né? Então, você vai precisar de 20 pessoas. Só que é o seguinte, para você ter 20 empregados, você vai ter que contratar essas 20 pessoas, e você não vai pagar eles só na sexta e no sábado. Você vai pagar eles o mês inteiro, né? Porque você vai contratá-los, certo? Agora imagine que você pudesse ter uma equipe de trabalho que funcionasse tipo de domingo a quinta, que dava conta lá, tipo, sei lá, 5 ou 6 trabalhadores que trabalhassem com vocês de domingo a quinta, né? E na sexta, no sábado, você pudesse contar com o trabalho de mais, sei lá, 15 pessoas, né? Cujo depois do domingo você não tivesse mais vínculo trabalhista com eles. Isso faria com que o seu acúmulo de capital fosse muito maior, porque você ia lucrar muito mais, né? Você não ia ter que pagar essas pessoas no período em que supostamente elas não estão trabalhando, certo? Só que isso era proibido, né, pela lei. Isso é proibido pela lei porque, enfim, porque a lei proibia, né? Tem aí os argumentos. Mas com a flexibilização do trabalho, isso fez com que fosse possível isso, né? Então, aquela qualificação que o toyotismo trazia, agora passa a ser desta forma, né? Então, lá, vamos pegar lá a indústria do carro, né? De fabricação lá da Toyota, ele tem lá uma equipe de produção que é fixa. Mas a maioria dos trabalhos que são diversos, né, na produção do veículo são flexibilizados, né? Então, por exemplo, eu fabrico carros, né? Minha empresa fabrica carros. Eu tenho uma fábrica da Toyota, fabrica carros. Os meus empregados, eles têm que saber fabricar carros. Eles não têm que saber varrer o chão, porque eles não vão varrer, eles vão fabricar carros. Então, para que que eu vou contratar alguém que vai ser meu funcionário se eu não tenho como atividade varrer o chão? Mas eu preciso que alguém varra o chão da minha empresa. Então, o que, que eu faço? Por meio da flexibilização do trabalho, eu vou contratar alguém especialista, no sentido de ser específico, né, para varrer o chão, certo? Então, nesse sentido, é aí que a flexibilização do trabalho ela vai facilitar e modificar essa questão do Taylorismo, ok? Deu para entender? Bom, espero que tenha dado, né? Nosso tempo já está dando tempo já aí. E aí vem o segundo ponto. Qual que é o segundo ponto? Então nós falamos da flexibilização do trabalho e agora temos que falar da precarização do trabalho. O que, que é uma coisa precária, né? Uma coisa precária é uma coisa sem estrutura, né? Sem o mínimo de condições. Então isso é precário, né? Se eu sair de camiseta regata no frio ártico, eu posso dizer que eu tenho uma roupa precária para aquele clima. Ou seja, é uma roupa que não tem a menor condição de dar certo. A precarização do trabalho é isso, né?
Ou seja, o cidadão ele vai ter um trabalho no qual ele vai trabalhar exaustivamente, e ninguém é contra isso, né? Tem que trabalhar muito mesmo. Mas acontece que esse trabalho exaustivo dele é precário, ou seja, embora ele trabalhe muito, ele não vai ter condições de receber os benefícios deste trabalhar muito. Isso é a precarização do trabalho. Então, é o que acontece, por exemplo, com. Vamos pegar, por exemplo, o iFood. Né? O iFood só pode existir porque existe uma flexibilização do entendimento do trabalho. E aí ele precariza o trabalho. O que acontece? O iFood é a maior empresa de entrega de alimentos do Brasil, certo? É a maior empresa de entrega de alimentos do Brasil. Alimenta um monte de gente, certo? Só que o que acontece? A empresa iFood não tem um restaurante. Eles não têm uma cozinha sequer. Se pá, deve ter lá uma copa lá na Avenida Paulista, onde fica a sede lá do iFood, lá, sei lá, certo? Eles não têm uma cozinha, eles não fazem um grão de arroz, certo? Por quê? Porque nesse sistema toyotista, ampliado com a flexibilização do trabalho e com a ajuda e a inserção da tecnologia de comunicação, né, e informação, que são os aplicativos, né, eles conseguem agora utilizar dessa força específica. Né? É como se fosse, lá no exemplo que eu dei, o cidadão que eu produzo carros, e aí eu preciso de alguém para varrer lá o chão da fábrica. Então, eu uso um aplicativo para contratar alguém para varrer o chão do carro. A iFood faz isso. Ela não é uma empresa de, de, de transporte. Ela não é uma empresa de logística. Ela é uma empresa de aplicativo, certo? A Uber funciona da mesma forma. Né? Isso ocorre a precarização do trabalho? Sim, isso é uma precarização enorme do trabalho. Já respondo, Ingrid. É, por quê? Porque esse trabalhador que foi flexibilizado, ele vai ter que trabalhar e não vai ter nenhum benefício, né? Nenhuma segurança do trabalho que ele vai exercer. Então, se a gente for pegar, por exemplo, a questão do iFood, né? Se o cara entrega lá de bicicleta e ele for atropelado, uh, ele vai ficar sem trabalhar. O que o iFood tem a ver com isso? Né? O iFood não tem nada a ver com isso. Né? Repare que se eu sou o dono lá da fábrica de automóveis, né? E eu tô lá fabricando meus automóveis, eu preciso de alguém para varrer lá o chão. E o cara que ia varrer o chão ficou doente, né? O que eu, dono da fábrica do automóvel, tem a ver com isso? Não tem nada a ver com isso, ele ficou doente. Eu quero um outro, né? Para poder varrer o meu chão. A ação ela é prioritária, não interessa quem vai fazer. É o que acontece com o entregador do iFood, né? Eu quero que a comida saia do restaurante e chegue na minha casa. Não interessa como ela vai fazer esse processo. Tanto é que a Amazon, né, e a Alphabetic, né, que é a empresa do Google, estão trabalhando fortemente aí na questão da inteligência artificial para criar drones que façam entrega de modo substancial e independentemente do ser humano, certo? Existe até uma empresa que trabalha lá no Vale do Silício, inclusive o dono, acho que é do México, acho. Depois vocês procuram no YouTube aí, vocês vão ver. Eles fabricam um robozinho, que é uma caixinha de isopor, certo? E esse robozinho, dentro do campus lá do MIT, ele faz entrega de comida, né? Do restaurante, o cara põe lá dentro, trava, e ele faz entrega de tudo. Como é que ele te acha no campus? Ele rastreia o seu celular. E aí, quando ele chega próximo do seu celular, você vai lá, tem um QR Code, você paga, né, obviamente, e aí ele destrava essa caixinha de isopor e você pega a sua refeição. E aí depois ele volta para o restaurante. O robô faz tudo isso sozinho, certo?
Então, quer dizer, imagine quanto isso evolui. A Amazon está investindo em entrega com drone, né? Teve um probleminha lá no Texas que os drones estavam voando e a galera estava derrubando o drone à base de espingarda, né? Mas é uma coisa que eles vão ter que resolver aí. Mas é isso, né? Sai lá do depósito da Amazon, o drone, vai até na sua casa, chega, ele põe lá na porta da sua casa e vai embora, certo? Enfim, essa é basicamente aí a questão da flexibilização e da precarização do trabalho. Então é muito importante que vocês entendam isso, gente. Por quê? Porque é o mercado de trabalho que vocês vão entrar. Que vocês vão entrar. E se você não quiser, enfim, ser engolido por isso, o primeiro passo de tudo é você estar consciente de que isso está acontecendo. Ok? Bom, a Ingrid fez aqui uma pergunta. Professora, a flexibilização do trabalho se encaixa na contratação de trabalhadores terceirizados? Sim, Ingrid. Só podemos, na nossa lei trabalhista aqui do Brasil, só podemos ter hoje trabalhos terceirizados porque houve essa flexibilização nas leis trabalhistas. Até então, não se podia, isso aconteceu então no final de 2017, né? Até então não se podia contratar funcionários terceirizados para a atividade fim da empresa. Então, por exemplo, hoje, se uma escola, por exemplo, uma escola quiser terceirizar, né, uh, uh, os professores, ela pode terceirizar os professores. O que é terceirizar o professor? Eu preciso de uma aula de história sobre, sei lá, Revolução Industrial. Eu não preciso ter um professor contratado para isso. Eu posso verificar um plantel de professores, né, um grupo de professores. Quem lá pode dar para mim uma aula de história sobre a Revolução Industrial, pegar esse cara, contratar ele para dar uma, duas, três aulas de história, né, para minha sala e depois que ele deu as aulas, acabou, ele vai embora, né? A Raquel Sherazade no SBT, não sei se vocês acompanharam aí, ela tem enfim, essa mulher tem aí um chamariz, né, de dificuldades. Ela tem um grande problema porque ela é âncora do jornal, mas ela não é contratada do SBT, né? Ela tem uma empresa no nome dela, sei lá do que é essa empresa, e o SBT contrata a empresa, não ela, certo? Então os direitos trabalhistas é ela pagando para ela mesma, né? É uma coisa muito louca. Mas é assim, a flexibilização do trabalho se encaixa na contratação de trabalhadores terceirizados, ok? Bom, pessoal, nós já estamos aí com 50 minutos de aula. Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Sim ou não? Ninguém quer falar nada? Porque eu sou muito fera mesmo, né? Tranquilo? Ninguém quer hablar nessuno? Deixa eu fazer aqui isso. Baixa. Sei lá, não. Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa? Deixa eu parar a gravação.